Salve galera, boa noite, a paz. Eu sou o Thiago Diniz, estamos aqui para mais uma gravação para o canal. Nessa noite a gente vai começar a abordagem de um livro, né? Eu gosto muito de ler, leio bastante e eu quero começar a compartilhar as reflexões que essas leituras me proporcionam. Eu escolhi começar aqui no canal com o livro Código de Honra, 10 Virtudes para uma Vida Relevante. O autor é Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina, da Igreja Bola de Neve. Amém? É um livro muito bom que eu já li 2 vezes. Ele traz bastante conhecimento, ele traz bastante reflexão pra gente. E eu quero passar um pouquinho disso para vocês. Amém? Então, pra gente começar... Solta o foguinho! Amém, gente? O primeiro capítulo, eu vou fazer um capítulo por vídeo, para ficar bem, para a gente conseguir tratar bem o assunto, né? Não vou fazer o livro todo num vídeo só, senão vai ficar muito atropelado os assuntos, certo? O primeiro capítulo chama Você é aquilo que você crê. E eu achei muito interessante porque esse capítulo, ele vai basicamente dar uma continuidade naquilo que a gente já estava abordando nos últimos vídeos. Não foi nem proposital a escolha desse livro por causa disso, mas quando eu fui retomar a leitura para trazer aqui a reflexão para o canal, eu vi que muitas das coisas que a gente vai falar hoje, a gente já tratou nos demais vídeos, que você pode acompanhar lá no canal, na playlist que eu montei lá, com 5 vídeos de identidade espiritual. Bem, nós tratamos lá os assuntos, você pode pesquisar lá. Bom, você é aquilo que você crê, e a passagem que ele usou como base para essa reflexão está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, né? Então, o que ele quer dizer, o que Jesus quer dizer com essa passagem? Aquilo que está dentro de mim, aquilo que está no meu coração, é que me contamina e, consequentemente, pode contaminar as pessoas ao meu redor. O que eu creio, né, é o que está dentro de mim, e isso torna aquilo que eu externalizo, aquilo que eu falo, é o resultado daquilo que está dentro de mim, que é a minha crença, que é aquilo que eu creio que seja verdade para mim, aquilo que está no meu coração. O pensamento, ele vem para nós e esse pensamento vai gerar uma reflexão que gera uma opinião, e essa opinião vai gerar uma convicção, que vai gerar uma atitude, que vai influenciar o meu comportamento, né? Eu falei um pouco disso nos outros vídeos, mas o apóstolo Rina também trata disso nesse livro. Eu achei super interessante a forma como ele colocou aqui. Então a conclusão que a gente pode chegar é que aquilo que eu tenho dentro do meu coração é aquilo que eu vou expressar como forma de crença, como forma de caráter, como forma de comportamento. As minhas crenças, elas estão armazenadas, e são originadas dentro de mim. É isso que nós precisamos entender. Não é o que entra que vai contaminar o homem, mas o que sai. Porque o que sai é aquilo que eu já creio, aquilo que eu já sou, aquilo que expressa aquilo que eu sou, não é? Então, por isso que Provérbios 4:23 fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele provém todas as fontes da vida. Quando eu tenho o meu coração guardado, o meu coração blindado, eu consigo, então, ali filtrar o que é bom, o que é mal, eu consigo separar o que é bom do que é mal, e ali, então, começar a agir de forma condizente com aquilo que eu sou, né, condizente com coisas boas, conforme a plantação, né, como diz lá em Gálatas, aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher, né? Então, se nós plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas, se nós plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins, mas, né, um coração blindado vai conseguir fazer esse discernimento, esse filtro do que é bom e do que é ruim. Jesus deixou claro, né, o poder que o coração tem nas nossas vidas, que o armazenamento
das nossas experiências que vão formar as nossas opiniões, as nossas atitudes. Ele deixou claro o quanto é importante nós termos o nosso coração puro e limpo. Amém? Nós precisamos cuidar daquilo que é valioso para nós. E o que é valioso para você? É uma reflexão que eu quero deixar. O que é valioso para a sua vida? Né? Se nós pensarmos no amor próprio, né, o meu coração ele é valioso. Por que ele é valioso? Porque quando eu estou com a minha emoção desgastada, parece que todo o resto, todas as outras áreas também ficam desgastadas. Então, o que é valioso para você? O que é valioso para mim? Vão ser coisas distintas, porém, tudo parte de dentro. E quando nós cuidamos de dentro, fica até mais fácil cuidar das coisas que estão externas, que estão por fora. Amém? A motivação que o homem tem de fazer algo, a motivação que uma pessoa tem de fazer algo, ela vem de dentro, ela vem do coração, ela vem do mais profundo do nosso ser. E é isso que nós precisamos nos atentar. Se os nossos corações tiverem coisas boas lá, armazenadas lá, as nossas motivações consequentemente serão boas. Ao passo que, se as nossas motivações estiverem erradas, nós precisamos fazer uma reavaliação de como está o nosso coração. É claro que nós precisamos fazer isso todos os dias, né? Mas, às vezes, uma atitude que a gente toma, que fica evidente que não foi boa, que não foi legal, vai fazer com que a gente gere em nós uma reflexão de como está o nosso coração, né? E nós não precisamos esperar uma atitude ruim nossa, porque nós somos falhos e às vezes vamos errar. Não precisamos esperar uma atitude assim acontecer para que a gente reflita como está o nosso coração. Se nós fizermos a manutenção disso, se nós fizermos, né, essa reflexão como forma preventiva, nós vamos errar menos e buscar mais as coisas boas. Amém? Por isso que a gente reflete, né? Será que é possível totalmente ser santo? Ser santo totalmente? Na nossa força, não. Porque nós somos totalmente tendenciosos ao erro, ao pecado, né? A nossa carne, ela deseja algo que o nosso espírito não deseja. Cada um quer tomar um rumo. E como ser santo, né? Na sociedade que a gente vive, ou como ser santo com as nossas imperfeições, com os nossos erros, buscando cada vez mais a Deus, cada vez mais blindar e guardar o nosso coração. Isso vai fazer com que nós sejamos santos. Ser santo não é estar fora do erro, mas ser santo é entender que você foi separado para uma missão, separado para uma obra. E mesmo assim, mesmo errando, mesmo falho, você busca o arrependimento todos os dias, né? Quando se fala ser santo na perspectiva de Deus, ele é santo porque ele não erra. Mas quando se trata na perspectiva do homem, a palavra na tradução significa de separação, né? Nós somos santos porque nós somos separados para aquele que é o santo dos santos. Amém? Por isso, se nós tivermos um problema com o qual a gente não tem uma solução, a melhor solução para esse problema, nesse momento, é buscar a orientação de Deus. É nos aproximar dele, para que ele fale ao nosso coração a resposta para aquela questão. Amém? Hoje eu vi uma frase muito interessante, e ela dizia que, às vezes, a gente espera algo tão sobrenatural de Deus, né? A gente espera uma resposta tão sobrenatural de Deus, e Deus está nas coisas tão simples, que Ele responde de uma maneira simples, mas a gente não ouve, porque a gente está ocupado esperando o sobrenatural. Deus, Ele, apesar de ser um ser sobrenatural, Ele é simples naquilo que Ele faz, quando Ele fala ao nosso coração. Amém? Ele pode se manifestar sobrenaturalmente na igreja, ou nas nossas vidas, ou, né? Ele faz essas coisas, mas às vezes ele sopra como uma brisa a resposta. E a sensibilidade, né? Quando nós estamos ali com o nosso coração guardado perto dele, essa sensibilidade vai fazer com que a gente tenha o discernimento de quando Deus está falando conosco ou não, né? É claro que quando a gente chega perto de Deus, existe aquela questão que nós precisamos
ser sinceros com Ele e apresentar a Ele as nossas falhas, os nossos erros, né? E para que Ele e nos apresentar em arrependimento, para que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Né? A gente não pode esconder dele uma falha, não podemos esconder dele um erro, né? Porque isso vai fazer com que crie uma ruptura na nossa comunicação, com que se crie uma ruptura na nossa conexão com Ele, não é mesmo? Então nós precisamos sim estar sempre em arrependimento, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito diante dele, e sim, Ele vai falar com você, assim como Ele fala comigo, assim como Ele fala com várias pessoas. Se você está assistindo esse vídeo e diz e pensou aí agora que Deus nunca falou com você, eu tenho certeza que já. A minha pergunta é, será que você estava com seu ouvido sensível, ou será que Deus falou algo que você não queria ouvir e por isso não atribuiu aquilo a Deus? Ou se você realmente nunca teve uma experiência de ouvir a voz do Senhor, eu creio que se você se colocar diante dele com seu coração arrependido e contrito, ele vai falar algo no seu coração, ele vai te dar a resposta para aquele problema que você está passando. Amém? E isso vai gerar uma proximidade entre nós e Deus, isso vai gerar uma proximidade entre você e Deus, e quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai ter um caráter aprovado diante dele, mais você vai estar ali com o seu caráter transformado, mais você vai estar ali, né, buscando a transformação que você precisa para a sua vida, para que através da sua vida outras pessoas sejam transformadas. E o caráter, ele é necessário para todas as áreas da sua vida, não só para a área espiritual, né? Uma pessoa sem caráter, ela é uma pessoa que tende ao fracasso, e quando se diz fracasso, se diz em depreciação, se diz em destruição daquilo que ela já construiu, né? Ela pode ali passar a perna em várias pessoas e ir crescendo, mas uma hora ela vai cair, e vai cair com tudo, porque o caráter não sustenta uma unção, não sustenta, né, um chamado, ela não sustenta uma pessoa, a falta de caráter não dá esse sustentamento que o caráter dá. Amém? Nós precisamos de caráter para nos sustentar no nosso chamado, para nos sustentar perto do Senhor, para nos sustentar aquilo que Ele nos chamou para fazer, a unção que Ele derrubou sobre nós. A base, o alicerce é o caráter, né? Para que lá na frente a gente não tenha tudo destruído ou tudo seja em vão, né? Precisamos ter o nosso caráter transformado e aprovado, né? E olha as características, algumas das características do caráter de Deus, né? Em Salmo 34:8 fala que Deus é bom. Em Isaías 6:3 fala que Ele é santo. Em Salmo 36:5 e 6 fala que Ele é fiel e justo. E João 3:16 fala que Ele é amoroso. Essas são algumas das características do caráter de Deus. Existem outras. Amém? Então, nós precisamos desenvolver características assim. Nós precisamos ser bons, nós precisamos ter amor próprio e com o próximo. Nós precisamos ser fiéis naquilo que nós nos propomos a fazer. Nós precisamos ter lealdade, nós precisamos ser justos nas nossas escolhas, nas nossas decisões e com as pessoas. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais do caráter dele vai estar imprimido em mim. E isso vai fazer com que eu seja uma pessoa transformadora de ambiente. Aonde eu chegar ali, aquele ambiente vai ser transformado. Amém? O caráter, ele é o alicerce da unção que Deus derrubou sobre mim e derramou sobre você. O caráter é o alicerce do chamado que Deus nos deu. Se eu não tiver caráter, o meu chamado não se sustenta. Porque uma hora eu vou ser pego, uma hora você vai ser pego. Porque a Bíblia diz que não há uma obra injusta que fique descoberta. Uma hora tudo virá à tona. Amém? Um exemplo clássico de falta de caráter, uma pessoa que tinha tudo para dar certo na vida era Sansão. Sansão, ele tinha o chamado, ele tinha a unção, ele tinha sido escolhido por Deus, ele tinha ali uma obra para ser feita, ele tinha poder, ele realizou milagres, ele realizou ali manifestações sobrenaturais, porque ninguém despedaça um leão. Ele tinha uma força sobrenatural.
E por que que Sansão falhou na obra dele? Porque dentro dele ainda havia muito a ser tratado e ele não deu atenção a essas coisas. Ele não deu atenção ao caráter dele. Então ele brincou com aquilo que Deus já tinha dado na mão dele. É o que muitas vezes nós fazemos. Brincamos com a unção que Deus nos dá. Brincamos com o chamado que Deus nos dá. E nós não podemos fazer dessa forma. Não podemos ser igual a Sansão. Nós temos que parar, refletir o caminho que nós temos tomado, o rumo que a nossa vida tem tomado e ver se ela está alinhada com um propósito e com aquilo que Deus quer para nós. Sansão, ele brincou com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aí ele foi entregue aos filisteus. E é claro que Deus ali ainda usou, ele pediu para Deus uma misericórdia e Deus ainda derramou sobre ele a misericórdia, onde ele quebrou lá a estrutura onde estavam todas aquelas pessoas, aqueles filisteus, e a Bíblia fala que ele matou mais homens depois de morto do que em vida. Ele poderia ter sido usado para grandes coisas no reino de Deus, e ele preferiu seguir o caminho que ele queria. Ele preferiu dar vazão aos desejos da carne, vazão aos desejos daquilo que ele achava que era bom e não daquilo que Deus tinha para a vida dele, não é? Então o que a gente precisa refletir é que os erros que a gente comete sempre vão trazer consequências para a nossa vida. O erro que eu cometo vai trazer consequência para a minha vida. O erro que você comete vai trazer consequência para a sua vida. E nós nós vamos ter uma vida sem erros? Não, nós vamos errar, com certeza. Se não hoje, amanhã, se não amanhã ou depois. Um dia nós vamos cometer um erro. E esse erro vai trazer consequências para nós. A questão é, o que nós vamos fazer quando cometermos esse erro? Será que a gente vai tentar se esconder de Deus ou a gente vai se aproximar mais do Senhor e pedir que Ele derrame sobre nós o perdão, a graça e a misericórdia dEle para que a gente consiga prosseguir na nossa vida cristã, Nós precisamos refletir cada erro que a gente comete para endireitar o rumo que a nossa vida pode tomar, porque como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Se eu errar, não me arrepender e não me endireitar nos caminhos, eu vou cometer outro erro, e aí um abismo vai puxando o outro. Quando você parar para analisar, você já está tão distante dos caminhos de Deus que aí a caminhada de volta é mais longa e mais penosa, Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo nas mãos dele, a faca e o queijo estavam na mão dele, e ele preferiu seguir da maneira que ele achou melhor, E isso nos remete a refletir que nós temos que analisar e sempre valorizar a aliança que Deus tem conosco, a aliança que nós fizemos um dia com Deus, a aliança que é diferente de um contrato, Um contrato, ele tem uma cláusula rescisória. Você rescinde o contrato, cumpre a rescisão e vida que segue. Uma aliança é algo muito mais profundo, não é? Um casamento é uma aliança, O casamento é uma união, uma junção de duas pessoas, Não é simplesmente um contrato comercial entre duas empresas que vão ali ter um benefício mútuo. Uma vai dar benefício para a outra e a outra vai dar benefício para essa uma. Quando uma não quiser mais a outra, rescinde o contrato, cada uma segue a sua vida. É muito mais profundo. E Deus, ele não faz contratos conosco, ele faz alianças. São coisas profundas, são coisas marcantes que marcam a nossa vida. Amém? Nós precisamos ter essa convicção. A questão é que quando nós erramos, nós temos a tendência a nos subestimar, que não vamos alcançar de novo o patamar que a gente estava, que nós não vamos conseguir a redenção, que nós não vamos conseguir voltar aos caminhos de Deus. E aí essa mentira que Satanás lança na nossa mente, no nosso coração, acaba nos distanciando mais ainda de Deus, Nós precisamos parar de dar ouvido às mentiras de Satanás e dar ouvidos às verdades que Deus fala sobre nós. Amém? A atitude que nós tomamos pode mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos, sim, refletir todos os dias qual é ou como está o nosso coração, qual é o rumo que a nossa vida está tomando, Nós devemos prezar pela obediência ao Senhor em todo o tempo.
Nós devemos prezar pela aliança que nós temos com Deus em todo o tempo. Nós devemos prezar pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pelo caráter que Deus espera que nós, como cristãos, tenhamos, não é? A mudança de caráter vai refletir a mudança do meu posicionamento. E isso vai fazer com que todas as coisas na minha vida comecem a mudar. Vai ser fácil? Não. Vai mudar de uma hora para outra? Não. Mas isso vai gerar uma mudança constante e contínua até o dia em que o Senhor voltar. E como que eu vou alcançar esse nível de maturidade? Buscando sabedoria no Senhor, não é? É muito interessante o que a Bíblia diz sobre a sabedoria. E eu vou ler aqui para vocês. A falta de sabedoria, né, gera uma vida sem propósito. Olha o que está escrito em Provérbios 21:16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, a falta de sabedoria vai te deixar sem propósito, sem rumo. A falta de sabedoria também vai fazer com que você rejeite as boas orientações, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso está em Provérbios 1:7. Então, a falta de sabedoria vai fazer com que você rejeite aquilo que é de sabedoria, que provém da própria sabedoria, né? A falta de sabedoria também faz ter o desejo de ser imune às punições. Ou seja, você quer fazer algo errado e quer sair daquilo de forma impune. Não quer viver a consequência daquele fato errado, né? Olha o que diz Provérbios 27:22. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Porque enquanto ele quer buscar mais e mais daquilo, sem sofrer a consequência daquilo, o que é loucura. Todos nós sabemos, apesar de ser uma lei bíblica, todo mundo sabe que aquilo que se planta, se colhe, né? E quando nós temos falta de sabedoria, nós queremos plantar uma coisa e colher outra coisa. Não faz sentido, não é assim que funciona, amém? Então, o que eu faço para adquirir essa sabedoria? Primeira coisa, eu preciso ouvir a instrução da sabedoria, a instrução do sábio, a instrução do próprio Deus. Olha o que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, ouvir a Deus nos traz sabedoria. Segunda coisa, estudar. Provérbios 4:20 fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Porque quando você pega a Bíblia, quando você pega uma reflexão, quando você pega um devocional e medita naquilo, estuda aquilo, se aprofunda de alguma forma, você está estudando e aquilo vai fazer com que você aprenda e adquira a sabedoria. A terceira coisa é receber a sabedoria, porque muitas vezes a gente fica acumulando, mas não processa aquilo da forma correta. Olha o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por quê? Porque não adianta você ter o conhecimento, mas não ter a sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o que diz a palavra de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro capítulo desse livro, né? Já peço para você deixar aí sua curtida, deixar, né, o seu like, deixar o seu comentário, o seu feedback, me siga nas redes sociais e espero que vocês tenham entendido, né? O próximo capítulo é o capítulo 2, fala sobre amor como base do caráter. É o que a gente vai tratar no próximo vídeo, que fala sobre esse livro. Amém, galera? Deus abençoe. Até a próxima.